que eu vivo a 25 quilômetros do centro, e quando eu chego nesse estabelecimento, eu me deparo com um nome estranho de comida, me deparo com um preço absurdo. Só que o que me chamou mais atenção, só tinham pessoas brancas de classe média alta lá, nesse lugar, que eram poucos da região que eram vegetarianos e veganos, e as pessoas estavam propagando a causa com camiseta escrito em inglês. A cara, né? E eu olhei aquilo e eu não estava entendendo absolutamente nada. Eu fiquei assim, cara, o que está acontecendo? Eu não faço parte disso daqui, eu não me sinto aqui, entendeu? Da onde eu venho, eu falei, desse jeito, eles nunca vão atingir a base. Quem precisa da informação nunca vai receber desse jeito. E eu fui fazer a tradução da camiseta de um rapaz, e era uma mensagem extremamente importante sobre veganismo, sobre a relação que a gente tem com os animais, sobre o impacto ambiental que a indústria animal causa. E eu falei, não é possível isso, não é possível. E eu saí desse estabelecimento, entrei no busão e comecei a escrever um texto sobre veganismo popular periférico, sobre como nós de periferia, eu sendo do Conjunto Habitacional Parque Itajaí, como eu me sentia ali dentro desse estabelecimento. E a partir disso eu comecei a fazer vários questionamentos. Todos os estabelecimentos que eu ia, que eu frequentava, eu me deparava com isso. E cada vez mais, essa bolha, que é a temática hoje, estava me esmagando. Estava esmagando a periferia. Os pretos, os pobres. E eu falei, cara, eu não vou deixar de ser vegano, porque tem algo muito maior do que a elitização do movimento. E eu pensei, o que eu posso fazer? Eu quero continuar sendo vegano, por quê? Porque o que a gente está fazendo com os animais hoje, como a população está se alimentando hoje, como minha família toda está doente, todos estão doentes, todos. Seja meu padrinho, minha madrinha, minha mãe, minha tia, todos eles têm uma doença e é de origem animal, é por causa da alimentação. Todos eles estão sofrendo e eu fico abismado. Faz 4 anos que eu não tenho dor de estômago, faz 3 anos que eu não pego uma gripe, faz 10 meses que eu não tomo nenhum comprimido. Como eu fui atropelado por um ônibus, que eu estava de bicicleta, eu tive que tomar uma injeção no hospital, foi inevitável, mas a partir disso eu não tomei nenhum tipo de comprimido. É só alimentação. E não tem nada de exagerado na minha alimentação. Eu como arroz, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tudo que eu tenho acesso. Uma coisa interessante, tem regiões, eu não sei aqui em São Paulo como que é, lá em Campinas, a cidade é extremamente separada, é bem segregada mesmo, assim. Onde tem a região privilegiada e onde moram os periféricos, é bem distante. A gente vive na região do Campo Grande ali, para você conseguir comprar uma lentilha, um grão de bico a um preço acessível, você vai ter que pegar um busão e andar 1 hora mais ou menos, 40 minutos. Aí. Então eu tenho que fazer isso. Só contextualizando para vocês entenderem de como surgiu a página. E alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso especificamente? Não? Então tá. Vocês querem saber como eu me tornei vegano? Vocês acham que isso é importante? Abre seu coração. Escancar. Na minha família, eu nunca falaram sobre vegetarianismo, sobre veganismo, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. A primeira vez que eu tenho contato com a palavra vegano é através de grafites na parede, do Jeff. Ele só parou de fazer grafite porque, sem querer, ele atropelou uma pichação e ele foi ameaçado de morte porque o cara morava em cima dele, do prédio dele. Ele parou, mas foi graças a ele que eu tive contato a primeira vez com a palavra veganismo. Porque eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Foi através de grafites, através da arte. Faz quanto tempo? Em 2014, quando eu tenho contato com a palavra veganismo. E eu já zoei. Quando eu tive contato, eu tava com meu padrasto no carro, eu falei, mas esse cara tá viajando. Veganismo. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, os caras que não comem carne. Eu falei, nossa, esse cara tá viajando, não come churrasco. Não é possível. Eu falei pra ele falou, não, esquece isso. Só que eu não tinha como esquecer, porque eu sempre tive empatia pelos animais. Eu sempre peguei animais para cuidar, Então, uma arte dele que me chamou a atenção
foi se você ama um cachorro, por que você come? Isso ficou na minha cabeça, mas eu não tinha como fazer uma reflexão sobre isso, eu não tinha informação nenhuma. Eu estudei em escola pública a vida inteira, nunca estudei em uma escola particular. Minha mãe, também, a gente sempre teve dificuldade financeira em casa, a gente foi despejado 6 vezes de casa, tinha corte de água, corte de luz. Meu pai foi morador de rua, ele morreu na rua em 2015, ele falece na rua como morador de rua. Então assim, a gente não tem acesso a absolutamente nada, então foi muito novo pra gente isso. Só que em 2015, tomba um caminhão com porcos no Rodoanel. E isso viraliza na internet. Eu tenho contato a primeira vez com esses animais, com o caminhão cai em cima deles. Muita gente pegando os animais, jogando na traseira do carro, levando, sendo sádico. Muitos ativistas se movimentaram para poder conscientizar a população do que estava acontecendo ali e também para criticar e para processar os responsáveis. E uma coisa que me chamou a atenção foi um ativista, eu não lembro quem que foi agora, ele pegou a imagem que tinha um porco deitado, com a perna toda machucada, e ele falou, tá vendo isso aqui? Ele ia virar um bacon. Mas agora, nós ativistas, resgatando ele vai para um santuário e vai poder viver o tempo que ele tem que viver. Nunca tinha pensado por esse lado. Eu achei que o bacon, a carne, vinha dentro da embalagem. Eu nunca me liguei que aquele pedaço de animal era de um animal. Nunca me liguei que aquele pedaço de carne, aquela linguiça, tinha toda uma indústria. Um animal que sente, um animal que sofre, um animal que sente tanto emocional quanto físico e muito, tanto quanto a gente. E aí eu comecei a fazer muitas reflexões sobre isso. E aí eu tinha um cachorro, ainda bem próximo de mim, e eu perguntei, se eu gosto tanto desse cachorro, por que é que eu faço isso com um porco? Por que eu pago para comer um porco? Qual que é a diferença? Então, como eu falo, eu não tinha nenhuma base para poder tomar uma iniciativa, mas eu tinha empatia, eu tinha compaixão. Eu sabia que aquilo era errado, só não sabia intelectualmente por que era. E eu fui pesquisando muito, e deparei com uma pesquisa que mostra que os porcos são tão inteligentes ou mais inteligentes do que os cães. Em algumas partes da pesquisa, eles foram até mais inteligentes e conseguiram pegar comida nos jogos. Eu falei, não é possível. Por que a gente idolatra tanto a figura de um cão e faz isso com os porcos, com as vacas, com os bois, com as galinhas? E logo à frente, esse mesmo ativista, Jeff, gente, porque eu acho muito importante o ativismo, eu acho muito importante sair com camiseta, por favor, em português, nós estamos no Brasil, entende? Seja didático, entre no busão e fala, aquela senhora vai conseguir entender o que está escrito na minha camiseta, ela não vai conseguir fazer uma reflexão, não vai se tornar vegana, mas ela vai entender o que está escrito. Se ela entender o que está escrito, pronto, você já fez um serviço para a sociedade. E, infelizmente, nós estamos fazendo um desserviço na comunicação. E ele tinha uma camiseta, era essa camiseta. Por sorte, eu fui trabalhar num restaurante e eu ganhei essa camiseta da minha patroa. Ó. Quando eu me deparei com essa camiseta, eu já estava na onda de pesquisar e de me informar sobre a indústria do leite, sobre a indústria da carne. E isso me fez pesquisar o que era a indústria do leite. E eu descobri que a indústria do leite, ela é muito pior do que a indústria da carne. A indústria de laticínios, ela é extremamente pior do que a indústria da carne. Porque as pessoas falam, a vaca não sofre. Putz, imagina o que é você pegar uma vaca, inseminar ela artificialmente, ela ter um filho, você tira o filho dela, ela vai ficar berrando ali porque ela quer amamentar aquele filho. Esse animal vai ficar preso numa baia por 3 meses aproximadamente. Por que ele vai ficar numa baia por 3 meses? Porque ele não pode se mexer para não desenvolver músculo. Se ele desenvolver músculos,
A carne de vitela não é tão valorizada dentro do restaurante de boi. A carne de vitela ela tem que estar branquinha e anêmica. E o bezerro, na indústria de laticínios, todos eles, machos, vão para essa situação. Então, quando eu descobri isso, eu falei, eu não posso contribuir com isso. Se eu pegava um pássaro quando eu era moleque, se eu queria resgatar gatos quando eu era moleque sem informação, eu não posso financiar a indústria de laticínios. Eu não posso. E eu falei, eu vou parar de consumir leite. E depois eu descobri que o leite pode ter até 600 mil células somáticas, que é pus, que o leite, na verdade, ele é vermelho, porque as vacas ficam com o úbere sendo estimulado durante a vida inteira delas. A vaca, naturalmente, ela sobreviveria na natureza, tendo uma vida digna, respeitada, por 20 anos. Na indústria leiteira, ela dura de 4 a 7. Raramente ela vive até 7. E o que acontece? Não tem asilo na indústria. A vaca não vai tirar um lazer, não vai para a praia. Ela vai virar carne de hambúrguer, ela vai virar resto. Eles vão matar esse animal e vai fazer carne de hambúrguer. E por que nunca falaram isso na televisão? Por que nunca mostraram isso e colocam vacas felizes na manteiga? Por que colocam vacas felizes na caixinha de leite? Será que eu estou delirando? Não. Isso é padrão. Para você produzir leite, você precisa tirar de alguém. E não é... Gente, esquecem essa imagem que a gente tem na cabeça de uma fazenda que o produtor local vai lá, faz assim, passa a mão nela, dá um nome para ela. Não é assim. Não é assim. Quando a vaca ela não quer andar, ela é empurrada com bastão de choque. Ela já perdeu o filho, agora ela é empurrada com bastão de choque. Para ter o úbere dela colocado ferro para tirar o leite. Para quem beber? Quem não precisa, que é o ser humano adulto. O único mamífero no mundo que consome leite é o ser humano. Não tem lógica. Tem lógica, capitalista. Vocês têm contato com a palavra especismo? Sim. Essa é a lógica, é o especismo. Quando a gente se sente superior aos animais e sente no direito de explorá-los. Aos outros animais, né? Sim. Aos outros animais. Aos outros animais. Muito somos, né? Sim, exatamente. Mas como a gente raciocina, a gente se sente Deus, né? Nos sentimos deuses. Deus não está lá, Deus está aqui, né? A gente acha que pode fazer tudo. Pode destruir o meio ambiente, pode explorar todas as espécies de animais. Dizem que está na Bíblia. Tá mesmo. Então, por que Deus, tão inteligente, faria uma coisa dessa? E assim, voltando no especismo, é uma palavra nova, é muito... a primeira vez que ela foi dita, eu acho que foi em 1970 que ela foi propagada, então ela é muito recente. Hoje nós veganos temos uma frente anti-especista. Não individualmente, a gente não é contra nenhum ser humano, que isso fique claro, entendeu? As pessoas acham que você é vegano, puta, já vamos zoar o cara, vamos se afastar dele porque ele é contra ele. Não, nada disso. A gente é contra a estrutura especista, que enxerga o animal como objeto, como coisa, que é capaz de fazer isso com as vacas, que é capaz de fazer isso com galinhas, né? E agora eu vou falar, já que vocês estão um pouco já acostumados com a palavra especista, as galinhas. As galinhas são as aves mais inteligentes que existem. Elas têm hierarquias entre elas. Elas conseguem se comunicar de forma complexa. As galinhas são extremamente inteligentes. E o que a gente faz com as galinhas? A gente prende elas num espaço de um tamanho de uma folha, com 6, 7 galinhas, onde elas não conseguem nem se movimentar, nem abrir os braços, nem bater as asas, nada. Elas ficam deitadas só produzindo ovos, produzindo ovos, produzindo ovos. Com luz controlada, porque é melhor a produção de ovos. Esses animais estão sofrendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E como eu digo, na indústria
não tem asilo. Depois que ela produzir ovos, ela vai ser assassinada. E os pintinhos machos, na indústria de ovos, isso é padrão, eles são triturados vivos. Os pintinhos machos, na indústria de ovos, são triturados vivos. Mas, Eduardo, por quê? Eles não poderiam virar frango? Não, porque eles não nascem numa espécie que daria para fazer o frango, crescer eles. Então, nasceu macho, identifica, vira numa esteira e eles são triturados vivos. Isso é uma prática padrão na indústria. E ninguém fala nisso. Vocês não veem lugar nenhum sobre isso. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Isso é padrão. Inclusive, a Embrapa escreve sobre isso. Fala qual a melhor forma de fazer isso. A debicagem, para as galinhas não matarem umas às outras devido ao estresse. É comum, é padrão. Elas precisam ser debicadas. Ou seja, cortam o nervo delas, quando ainda pequenas, para elas não se matarem devido ao estresse. Então, com toda essa informação, eu me torno vegano. Com tudo isso, eu me torno vegano. Não é por moda, não vi nenhum famoso, não vi nenhum artista, não li nenhum livro que era bonitinho, que era legal. Foi por uma causa. E eu luto por ela. E aí acontece o quê? Quando eu chego, depois de toda essa informação que eu tenho, depois de tudo isso que eu tenho na mão, eu me deparo com um movimento falando para uma bolha específica, excluindo a maior parte da população. E não encontro representatividade, nem no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, nos restaurantes, em eventos, em feiras. Não encontro representatividade. Não encontro negros, não encontro pobre, não encontro gente falando nós. Não encontro ninguém chamando ninguém de parça. Eu encontro o quê? Pessoas criticando o funk, o rap. É isso que eu me deparo dentro do veganismo. E é muito interessante como surgiu a página Vegano Periférico, porque foi todo esse processo. Eu estava sentado com o Léo lá no Itajaí, a casa não tinha reboco, estava um cenário maravilhoso na época, hoje já tem piso e tudo mais, mas na época não tinha. E ele estava lendo um livro de sociologia, e aí ele falou, mano, punk periférico. Eu falei, punk periférico, vegano periférico. Punk periférico, vegano periférico. Soou muito foda, soou muito ali. Eu não sabia o que ia ser. Mas o nome soou muito. Eu falei, mano, vamos criar uma rede social. Ele falou, qual? Não, vamos criar. Ele falou, não, demorou. E a gente nunca criou a rede social para ser o suprassumo. Nossa, vamos representar, vamos mostrar que nós... Não, nada disso. Quando a gente cria a rede social é para mostrar, gente, é possível você ser pobre, periférico e vegano. É possível você crescer no conjunto habitacional, não ter uma criação de pai, estudar no ensino público, não ter referências na família, não ter acesso a livro, a cultura e ser vegano. A página começa desse jeito. Por que ela cresce? Por que ela tem tanta gente comentando, convite para televisão, isso aqui? Por que estava faltando isso? É a periferia que dá força para as causas. É a periferia que dá força para os movimentos. É ali que está a maior parte da população. Entende? Por isso que tem tanto alarde. Na classe média, eles já têm muito contato com a informação. Vocês têm livros cercados, vocês são cercados por livros, vocês entram na universidade, quer, o pai vai pagar, não, vou fazer federal e tal. Vocês podem, na periferia não. Então, quando acontece algo desse tipo, faz um barulho. E fez. Entende? E eu vou falar um pouco da... Quando eu chego em eventos hoje, eu não frequento mais eventos veganos hoje. Raramente eu vou em algum evento vegano. Mas quando eu frequento eventos veganos hoje,
eu me sinto extremamente excluído, ainda hoje. Mesmo com toda essa bagagem de informação, mesmo com toda essa visão que eu tenho ainda hoje, eu me sinto excluído, eu não me sinto bem ali. Por quê? A forma que as pessoas estão propagando é de cima para baixo. Não é culpa delas. As pessoas de classe média não têm culpa disso. Por quê? Porque se você não tem um contato com a base, se você não tem um contato com a periferia, é difícil você saber falar a linguagem do povo. É difícil você saber como nós nos comunicamos. Quais são as chaves? Como que o cara vai pensar? Eu estava numa palestra lá na região do Campo Grande, a gente fez um evento lá na Quebrada recentemente, e aí um cara falou, mano, deixa eu falar. Aí todo mundo parou. Ninguém tá entendendo o que vocês estão falando. Cara, a galera da Unicamp, PUC, todos ali, ficaram assim, ninguém tá entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão falando pra quem? Chega ali no Bassoli, falando o que vocês estão falando em termos, não tá entendendo nada. Caramba, a gente tá aqui no Itajaí, tentando mostrar uma perspectiva diferente sobre veganismo, sobre vegetarianismo, e ainda assim, o pessoal não está conseguindo falar para as pessoas entenderem. E esse cara foi mais importante do que a roda. Ele ensinou mais a gente do que o que a gente queria passar ali. Aí ele falou, aqui na periferia, se passa um carro de ovo gritando 30 ovos por 10 reais, 30 ovos por 10 reais, como é que o cara que não tem o que comer em casa vai parar e falar, não vou comer ovos por causa disso e daquilo? Então, tudo isso falta para a classe média entender como propagar o movimento. E não ficar mandando pra gente na página, não ficar me abordando em eventos e falar como levar para a periferia. Como que leva para os pobres? Que Messias? Você é o Messias agora. Novidade. Como as pessoas chegam nos eventos, como que leva para a periferia o veganismo? Primeiro muda o veganismo dentro de você, primeiro muda a sua conduta, a sua forma de enxergar. Ao invés de você ir no boteco da universidade, vai num boteco mais simples. Observa, escuta o que as pessoas estão falando, entra no ônibus sem prepotência, sem se sentir mal dentro daquele ambiente. Sinta que ele é rico, você pode aprender, você pode escutar coisas que na classe média você não vai escutar. É dessa forma, entende? Não é levar para a periferia, eu vou chegar na periferia e fazer um evento vegan food, fudeu! Fudeu! Eu tenho medo de fazer um evento na periferia e as pessoas aparecerem com esses logos que ninguém vai entender nada. E, gente, eu falo por mim, quando eu me deparei com essas escritas, quando eu me deparei com isso, eu senti o quê? Rejeição. Só que eu fui capaz de refletir além disso e tentar transformar, ao invés de ficar postando isso é coisa de playboy, isso é coisa disso e daquilo, que eu vejo muito que tem na esquerda essa forma de agir. Eu sinto que a esquerda, ela fala, isso é coisa de playboy, isso é elitista, isso é aquilo. Se você ficar arrumando desculpa para as paradas e não faz nada, você também não pode falar. Queria falar. Por favor. Eu acredito que não é sobre desculpa que a gente está falando, né? Enquanto uma mulher preta de periferia, o que eu vejo, a gente até dá um nome pros veganos. E eu concordo com tudo que você está falando, é porque não chega na gente primeiro. A fome é um problema de quem come, apesar de... É causado por quem come, a responsabilidade da fome, né? E eu acho que o veganismo que chega na gente é um veganismo branco elitizado, individualista, que tá tentando simplesmente provar sua iluminação, tá ligado? A galera branca de classe média não entendeu ainda que preta é gente, tá ligado? E quer falar de veganismo. Por isso que ninguém quer ouvir. A gente já, como eu disse, o nome crugívero, que a gente chama na quebrada a galera vegana, né? Os veganos iluminados. Então acho que não tem a ver com desculpa, tem a ver com a galera, mano, que não conseguiu entender que preta é gente e tá querendo falar de salvar os animais, tá ligado? Então por isso mesmo a gente tem que ouvir, a gente tem que... Eu entendi o especismo,
pra mim a vida Não, sim. do povo preto vale mais do que qualquer vida. Ótimo, E, não, tipo, sim. e aí eu boto muita fé no que você tá falando de a quebrada tem que trocar ideia com a quebrada. Porque é uma galera que não entendeu que a Lei Áurea, o que é a Lei Áurea, que inclusive não chegou até hoje, tá ligado? E ouvir de uma galera que não sabe sobre a vida, tá ligado? Que não sabe o que é quebrada. A gente não quer ouvir absolutamente nada dessa galera. A gente quer silêncio total. A gente quer que eles nos escutem. Inclusive, nesses espaços, a participação que sempre gerava conflito é uma participação branca elitista que vai pra todos os rolês falar merda, tá ligado? E assim, eu acho que esse é o momento de a classe média branca calar em qualquer lugar que tiver. Não interessa onde estiver. A gente não tem o que ouvir de quem não consegue compreender o que é a existência periférica. E aí eu boto muita fé de ouvir tudo isso de você, que é um cara de quebrada, e trazer outras perspectivas pra gente, porque aí a gente pode ouvir. Né? É exatamente isso. A questão da fome é interessante, porque se você olhar para a indústria da carne, ela é filha da puta elitista. Com certeza. Ela é. E ela destrói a natureza, ela é o agronegócio. Ela é. Nós, da periferia, não vamos ser eximados por passarmos o que estamos passando. Não vamos, não. Porque a história é injusta. Ou seja, quando tudo estiver sendo fudido, rico vai ter dinheiro para cair fora. Quando o planeta estiver sendo destruído, o rico vai poder fugir. Vai pegar a lancha, vai sair. Salvar o planeta, velho. Salvar o planeta pra eles viver. Sério, isso me dá uma preocupação. Salvar um planeta pra eles viver depois e nós morrer tudo. Na verdade, O planeta que a gente a lógica é se for, que é a diferente. cara. A lógica é diferente. O planeta não é dos ricos e da elite. Não. O planeta é de todos. Quando a bomba estiver explodindo, vai explodir na favela e vai explodir na classe média. Quem tiver pra onde correr e tiver grana pra isso, vai correr. Por isso que é importante a gente... Eu vi um texto gigantesco, eu tive que ler, era muito pesado, criticando o veganismo, criticando a Greta, sobre isso. Só que a gente precisa entender que nós vamos pagar o preço. Só outra coisa que eu queria falar. A soja e o milho que é plantado no Brasil hoje, 80% vira ração animal. 80%. Nós temos 800 milhões de pessoas, segundo a ONU, passando fome no mundo. Há estimativas de que a gente conseguiria alimentar 3 bilhões de pessoas só com o que a gente dá para animais. Então, o veganismo é muito além de você ser iluminado. A gente tem um texto sobre isso. É muito além disso, não tem nada a ver com iluminação, com ser puro. O filósofo Pondé, grande Pondé, ele... Esse é grande. Sim, sim. Ele fala sobre o veganismo, ele destrói esse veganismo com argumentos falhos. Com argumentos falhos. Porque ele sempre está falando besteira, é impressionante. De todos os assuntos. É impressionante. Se ele vai falar de um assunto, ele fala besteira. Eu acho que faz parte da forma dele agir. Então, assim, ele fala isso, que o vegano é de perdizes, não sei o que, não vai mudar o mundo. Mas ele não faz essa analogia, ele não olha para a indústria da carne, o que ela está fazendo com o planeta, o que ela está fazendo com a população pobre, entende? Por que a gente está consumindo salsicha, gente? Por que a periferia está consumindo salsicha? A gente tem que fazer essa pergunta. Salsicha é resto da indústria. Salsicha são carnes mecanicamente separadas, que nem com a mão a gente pode pegar. E assim, na periferia a pessoa, não, salsicha é mais barato, salsicha é aquilo. Não, isso é autossabotagem. E tem gente grande trabalhando em cima disso. Tivemos um É problema. tipo, você viu, né? Mano, eu tô com um questionamento aqui desde que você começou a falar.
Sou um pesquisador e um religioso das religiões afro-brasileiras, e o movimento vegano no Brasil ele é acusado muitas vezes de promover uma cruzada contra as religiões afro-brasileiras. E existe toda uma discussão em volta da forma como os animais são imolados e de como se dá essa relação com a vida animal nas comunidades tradicionais de terreiro. E assim, isso faz coro com o que a Natália falou. Uma parte expressiva da periferia da minha cidade, é uma das cidades que concentra um dos maiores públicos das religiões afro-brasileiras. Como estender esse tipo de diálogo para as pessoas que são adeptas das religiões afro-brasileiras, uma vez que é uma parte fundamental, decisiva da liturgia das religiões afro-brasileiras, a imolação dos animais. Eu entendo e compartilho com muita intensidade a tua crítica à indústria. Só que eu tenho muita dificuldade de estender essa crítica, por exemplo, à forma como as religiões afro-brasileiras tratam o consumo da carne. Gente, só um adendo. Esse aqui é o Igor, o vegano da quebrada. Bem-vindo. Então, a gente escreveu um texto recentemente sobre isso, não sei se você leu. Alguém leu aqui o texto sobre a... Tá no Instagram? Tá no Instagram. O Instagram é uma porcaria por causa disso. Ele É muito é demais. extremamente superficial. Oi? É vegano periférico. É desse jeito. Tá? Quando surgiu o ato da proibição, eu sou de terreiro desde os 13 anos de idade. Dos 13 aos 14 anos eu sou de terreiro. Então, você é louco. Entendeu? Não tem como. Eu cresci no terreiro. Meu primeiro preto velho foi aos 14 anos de idade. Então, assim, eu tenho muita proximidade com o terreiro. Eu trabalhava até o ano retrasado com um passe. Então, quando é aquela coisa da classe média que não tem o contato, ela só fala porque ela não tem o contato. Ela nunca passou por aquilo, ela não viveu aquilo. Quando ela fala em proibição do sacrilégio, da imolação nas religiões de matriz africanas, elas esquecem toda a história. Eles esquecem toda a história que tem essa religião. Todo um povo que é a maioridade aqui nesse país. Você entendeu por que o veganismo elitista é um problema? Exatamente. Por que o veganismo elitista não agrega em nada? Ele só exclui, só afasta. Por conta disso. Quando você vai falar sobre isso, você precisa ter passado e entender os dois lados. Falaram que eu como carne, depois dessa publicação, falaram, agora tem vegano comendo carne também, porque você está se defendendo abate animal dentro de religião. Essa é uma postura que a gente não tem que dar outro nome, que não seja uma postura racista. O nome disso é racismo e a gente não pode chamar de outra coisa. Exatamente, exatamente. É uma postura racista, extremamente racista. E o que a gente viu, inclusive de uma bancada, pessoas da bancada vegana caíram em cima da gente, contra a gente, por conta do nosso posicionamento. Porque nós falamos o seguinte, se você quer proibir alguma religião De cometer sacrifício, de fazer um ato religioso com animais, pense no peru do Natal. Começa com o cristianismo que alimenta a indústria. Exatamente. Pense no peru do Não com a Natal. mãe de santo que cria tua galinha lá no terreiro. E outra, gente, isso é importante. A galinha do terreiro, eu não sou a favor do abate. Hoje eu tenho outro posicionamento, que eu tenho uma visão antiespecista, mas ela é consumida. Tudo. Tudo. É a pena. Tudo é consumido. Eles usam esses animais. Você vir criticar uma coisa sem você olhar outra, isso é racismo. Ponto final. É porque quando é negro, eles não têm medo de falar. Eles falam mesmo. Se é branco, playboy, se é de elite, classe média, eles recuam. Aí, cuidado, deve ser intelectual. Quando é negro, não. Eles falam. Gente, se vocês vão nesse post meu, vão lá no post do Vegano Periférico e leiam os comentários. É só tirar print e postar. Isso é bizarro, o que o vegano tá fazendo.
tá excluindo as pessoas. Então, como é o nome da mulher que fomentou essa polêmica? Que foi A Luísa Mel. Luísa Mel. Gente, então, a Luísa Mel, só um adendo, ela foi muito criticada, caíram em cima dela, só que chegou a nossa publicação até ela, e ela leu a publicação e tudo mais, e aí a partir disso a gente viu que ela passou a seguir a gente. Então, assim, ela pensou... Tá pensando. Exato, eu não estava olhando por esse ângulo. Porque a gente mostra ali que existe história, existe um povo. Não é simplesmente proíbe, marginaliza, criminaliza e prende o que já faz com o negro. Não é simplesmente isso. Isso é racismo. É racismo. Tem o abate kosher, que é judaico, que você tem que matar o animal de ponta cabeça com uma facada e todo o sangue tem que escorrer. Isso é um ritual. Isso é um ritual. E as grandes marcas têm o símbolo kosher na embalagem que ganha status. Tem status. Se tem o kosher, tem status. E por que ninguém falou disso? Porque quando é uma religião de matriz africana, as pessoas caem em cima. Desculpa se tem veganos agora que ficaram puto com isso, mas é racismo. Isso é racismo. Tá? Pô, gente, foda, vocês agregaram demais. Se puder falar mais aí, vai ser foda. Você estava falando, tem o Agenor Miranda, né, que é um intelectual, um uluô, da tradição do Opofonjá, que tem uma outra proposta, né? E a gente tem outras tradições aí que são fomentadas, que as pessoas criam mecanismos nessa tecnologia africana de contato com o sagrado, de substituir determinados elementos por outros. Então, hoje em dia, a gente já tem algumas práticas. Eu não sou um adepto, porque eu, assim, no meu caso, eu sou uma pessoa profundamente ligada à tradição, mas eu acho que existe uma questão importante que precisa ser dita, de que o animal que é utilizado no terreiro não é o mesmo animal que está na indústria. É preciso que o animal fique solto, que ele tenha uma vida plena e que ele seja imolado com dignidade. Né? Ele não é... o animal da indústria ele não serve ao terreiro, porque o orixá não gosta de dor, sofrimento e escravização. A gente está falando de uma religiosidade... Na indústria morrem 180 galinhas por segundo só no Brasil. E outra, lá, se o animal resiste, ele não é imolado. Porque mostra que o orixá não aceitou ele. É isso? Então, só que você colocou, só para entender, alguém aqui do Candomblé, para poder falar sobre isso, tem uma outra vertente? Eles estão pensando em outras possibilidades de fazer um ritual? É tradicional, ele é uma personalidade do Candomblé, né? Agenor Miranda, além de um intelectual, ele é um uluô, ele estudou no continente africano. Então, ele voltou com inúmeras receitas que eram absolutamente veganas. Ele trocou sangue por reza e folha. E aí, para modificar essa prática. Porque ele era um defensor do veganismo, né?